Prazer ter Pra... você aqui, minha amiga. Prazer, todo Né? meu. Um podcast totalmente voltado para a carreira. Ter você, uma profissional da minha área, que eu sempre estou falando aqui de fisioterapia, uma pessoa que tem a sua própria clínica, que está sempre atuante aí no mercado, já há um bom tempo, né? Renomada. É um prazer muito grande, né? Mas compartilhar um pouquinho de informação dessa área maravilhosa, que é um cuidado com as pessoas. Isso aí. Vou deixar você se apresentar, quem você é, qual clínica que você é dona, de onde você é. Tá joia. Eu chamo Tatiane Martins, né? Eu sou fisioterapeuta. Eu formei na Faminas em janeiro de 2018 e eu tenho um consultório, né, de fisioterapia e pilates lá em Fervedouro, que chama Reabilitar. E eu trabalho lá com um consultório desde 2021, Desde dezembro. 2021. Isso. Eu abri em dezembro de 2021. Mas eu já trabalhava com a fisioterapia antes. Aí eu resolvi abrir porque tinha uns horários, né, vagos e para ter alguma coisa minha, né? Uhum. A gente ser independente de outros, como que eu posso, de outros serviços, de Uhum. setores, né? E eu sou de Divino, vim para Fervedouro tem 13 anos que eu moro ali. E já me adaptei bastante, né? No início é muito difícil, né? Você sair da sua cidade para ir para outra cidade que não conhece ninguém. Não é um baita de um problema, né? Que eu falo assim, na vida da gente se acostumar com rotina, Com a longe rotina. dos familiares, né? É a parte mais difícil, né? De você mudar, é ficar longe, né? Da família, dos amigos. E aí acaba que depois você vai construindo outras convivências, outras amizades e tudo mais. Você disse que tem 13 anos que você está no mercado. Não, que eu tô em Fervedouro. Uhum. 13 anos que eu moro em Mas Fervedouro. como profissional tem quanto tempo que você formou? 2018, 7 anos. 7 Vai anos. fazer 7 anos. Sempre você trabalhou ali em Fervedouro? Sim. Já dei plantões em CTI Uhum. também. Já atendi em Carangola, já atendi em Divino, mas hoje eu fico só lá mesmo. Então você formou em 2000 e... Eu finalizei o curso em 2017, né? Mas lá a Mais ou gente menos na cola mesma época que eu tava estudando. grau em janeiro, né? Né? Mais ou menos na mesma época que eu tava estudando. Só que eu fui de 2018. Eu sou da turma de 2018 em Educação Física. Talvez a gente tava lá e a gente não se conhecia. Pode ser. E Pode ser. como que foi, assim, essa escolha de fisioterapia na sua vida, né? Você já tinha essa vontade? Ensino médio, você falava assim, eu quero ir para a área de saúde. Como é que você chegou nessa área? Eu sempre gostei na área da saúde, mas Uhum. aí eu acho que a gente com 17 anos é muito imaturo, né, para escolher qual profissão que você vai seguir a vida inteira. Até hoje eu penso assim, que eu acho que a gente é muito novo para decidir sobre uma faculdade. E eu queria mesmo fazer psicologia, né? Só que na época meu avô ficou doente. Uhum. E antigamente tinha uma visão muito. Como que eu posso dizer? As pessoas, elas só achavam que quem ia para o psicólogo era quem tinha depressão, Um gente preconceito que é um enorme, né? preconceito muito grande. As pessoas, hoje em dia todo mundo precisa de terapia, né? Virou algo normal a gente falar assim, eu estou indo, eu tô tô indo na na terapia. terapia. Aham, O negócio porque falou, antigamente falava, é o doido que tá é indo. só isso, exatamente isso. Então, assim, eu fui fazer a minha segunda opção foi fisioterapia. Até na hora da matrícula eu queria fazer psicologia. Aí meu pai sentou assim comigo, que ele foi junto, falou assim, minha filha, eu sei que não é só pessoas depressivas, pessoas com algum problema neurológico específico que precisa de psicólogo. Uhum. Porém, até uma pessoa aceitar que ela precisa de psicólogo é muito mais difícil. Agora, aceitar a fisioterapia, todo mundo precisa. Você vê o seu avô, quando seu avô sair do hospital, ele vai precisar de fisioterapeuta, não de psicólogo. Então, assim, a fisioterapia, as pessoas aceitam mais, né, com mais clareza do que a psicologia.
Aí Então, seu pai é um aquilo. cara muito razão, né? Muito Aí isso. tranquilo. Aí ele falou assim: se você quiser fazer psicologia mesmo, a gente vai fazer. Uhum. Mas eu acho que fisioterapia é melhor, né? E ele ainda falou assim: é uma área que você não precisa de outras pessoas para trabalhar. Minha irmã é enfermeira. E ele falou assim: Já igual te sua irmã. perguntar se na sua família tem outros, você tem outros irmãos e Tem uma tudo. irmã. Aí ele ainda virou e falou assim: sua irmã é enfermeira, ela precisa de outras áreas para trabalhar. Hoje em dia até tem trabalho na área de estética, Uhum. né, independente, mas na época, Não era naquela algo tão época, grande, né? em 2013 que eu entrei na faculdade, eles só trabalhavam assim, só se via falando em hospital, aí precisava ser contratado, em posto de saúde, essas coisas, enfermagem. Aí ele ainda falou, o fisioterapeuta não, você pode trabalhar por sua conta. Aí eu fui e falei assim, vou fazer. Nossa, o primeiro ano foi horrível. Primeiro ano, porque eu não queria aquilo de jeito nenhum, né? Aí você vai e começa a Aí você desgostar. chegou a passar pra psicologia? Não, eu falava que quando eu formasse eu iria fazer psicologia, né? Quando eu estivesse trabalhando, tivesse meu dinheiro, aí eu ia fazer psicologia. Aí depois saiu, consegui bolsa do ProUni, Uhum. continuei. Os 2 primeiros semestres para mim foram bem ruins, Uhum. porque eu era aquelas matérias iniciais, bioquímica, ser fisioterapeuta, você sabe. Anatomia, Aí eu bioquímica. não gostava no segundo semestre ainda foi melhor do que o primeiro. Aí depois que começou a ter umas matérias mais voltadas para fisioterapia, aí eu já comecei a gostar. E também tendo a convivência com os professores, falando com a gente se mistura, né, com os outros períodos. Não sei agora como que é, mas na minha época a gente misturava Tinha, muito tinha, tinha. com o pessoal mais velho. Tinha as Ah, aulas compartilhadas, né? Às vezes isso. pegava o pessoal do quarto e juntava com o do sexto para ter uma aula que era os dois, né? Aí assim, a gente aquilo foi fluindo, aí eu fui gostando da área, e, e aí, aí a gente começa a ver que realmente é o que quer, né? Aí no estágio mesmo que eu acho que assim, que eu gostei mais ainda, né? Até no estágio você tinha já aquela matéria que você já estava com mais apego, porque é legal a gente Sim, falar isso para as pessoas, na fisioterapia, meio que ser encaminhado para as três grandes áreas, né? aham, Ortopedia, respiratória e as áreas neurológicas, né? isso, Até um grande mestre que talvez foi seu professor também, aí o Eustáquio, né? aham, Eustáquio foi. E o cara aí bravo demais na Ele é muito neurologia. bom. E aí, você já tinha esse apego? Tinha. Eu gostava, né, de área hospitalar. Gostava, mas assim, gostava bem, Uhum, muito. Até, só que ainda parecia que faltava alguma coisa. Sempre gostei muito de ortopedia uhum. e eu fiquei apaixonada em ginecologia e obstetrícia. Apaixonada. Foi meu Grande também, né? apego, A agora que quarta tá área dando grande. um boom, né? Que Uhum, antes só falava, na minha época também da faculdade, só falava ginecologia e obstetrícia para incontinência urinária e preparação para o parto, uhum. exercícios para o parto e mais nada. Não tinha reabilitação pós-parto, não falava de endometriose, às vezes alguma coisa de prolapsos pélvicos, enfim. E eu fiquei apaixonada pela área. Eu falei assim, eu queria muito seguir essa área. Só que aí formei, né? Aí a gente recém-formado vai para onde surge áreas pra gente, né? Uhum. E você já estava casada nessa Já, época, já já. Eu estava. estudei Você quando casou eu durante a não, eu estudei faculdade? antes. Eu casei antes da Ah, faculdade. Eu sim. Então você já casei estava ali antes. em Fervedouro. Já fiz a faculdade, eu já estava ali em Fervedouro. Isso foi até uma das condições que meu pai impôs, né? A gente Uhum. fala pro Primeiro você casamento, que cá. ele falou assim: vocês querem casar, podem casar, mas sem estudar, ela não vai ficar. A irmã dela estudou e eu faço questão que ela estude também. Uhum. Ele tinha medo, né, de às vezes eu querer casar, depois o marido não querer deixar estudar, Uhum. essas coisas. Mas meu marido sempre foi muito tranquilo quanto a isso de estudar, tanto que eu viajo para fazer curso, ele fica tranquilo, não acha ruim nem nada. Apoia, então, né? Tá É, na causa aí ali. assim, ele sabe que é a trabalho, que é algo que vai me fazer crescer futuramente. Uhum.
E aí eu formei, umas amigas foram fazer pós em cardiorrespiratório. Aí eu, tá todo mundo indo, vou também. Vou fazer cardiorrespiratório, Vou matéria mais também. difícil que eu achei, gente. O João Paulo, né, grande professor. Na minha época não era ele. Não. Ele pegou a minha turma assim de paraquedas. Meu mas Deus, não era cara. ele. Ele já chegava perto de mim, assim. Eu nunca fiquei de dependência respiratória, não. Mas ele já chegava assim, no início do período, falava assim: e aí, você vai pra final de novo? Eu peguei final em todos os períodos que me deu, foram 5. Nossa, eu lembro de uma vez que a gente foi fazer um projeto no hospital, aí a gente só foi lá pra fazer um ENIC, que era pra fazer. Pesquisa. Aí a gente ficou acompanhando, foi um projeto pra acompanhar o fisioterapeuta no hospital. Na hora que ele foi aspirar o paciente, que veio aquilo, eu fui com a minha amiga que eu fiquei branca. Que eu já sou branca, mais branca eu fiquei. Aí, assim, eu adorava estudar respiratório. Só que chegava na prova, eu não conseguia responder. Nossa, muito difícil. Eu não conseguia, porque eu não conseguia, assim, eu sabia a matéria todinha, eu aprendia tudo, só que eu tinha um bloqueio com a professora muito grande. Teve uma vez que eu fui lá para ela me ajudar com uma matéria que eu tava com dificuldade. Ela tinha uns horários que ela, ajudava a gente, né? Aí ela sentou comigo e falou assim: não tô entendendo, você sabe a matéria toda, por que você tá aqui? Aí chegava na hora da prova, eu não respondia nada, eu não conseguia responder. Ela conseguia, ela era maravilhosa, assim, muito boa professora. Mas ela conseguia fazer 10 perguntas em uma questão. Nossa! A gente dava... O período dela era o último. Tinha dia que tocava o sinal, a gente tava lá fazendo prova ainda, que não dava tempo de terminar. Já tive professor assim também. Aí, assim... Mas eu gostava. Eu estudava. Você tinha esse encanto maior pela área de respiratória? Não. Era os 3. Sempre gostei. Ortopedia, respiratória e a ginecologia. Isso. Sempre foi as áreas que eu mais gostei. Mas você falou, você não cogitava tanto a ginecologia para trabalhar porque era muito pequeno. Era muito pequeno. E assim, morando numa cidade de 11 mil habitantes, né? Como que você vai começar a trabalhar? Né, que você já vai pegar sua mulher ali. Já começa aí. Eu já fui pro nicho assim, tipo assim, a respiratória eu posso conseguir um emprego no hospital. Já tem aquela acessibilidade maior, né? Eu posso conseguir um emprego na prefeitura e já vai vir pacientes respiratórios ou ortopédicos, enfim. E o seu TCC foi feito em qual área? Ginecologia. Ginecologia também? Ginecologia. Então, assim, essa paixão na ginecologia foi desde o 4º período da faculdade. Quando ela começa a aparecer ali, hein? Porque a gente foi jogado. A gente estava, acho que foi no 4º, a gente foi jogado, que foi a primeira vez que teve junção, porque ia começar a modular, né, lá. E a gente foi jogado para a turma de ginecologia aplicada à fisioterapia. A gente não tinha tido nem ginecologia e obstetrícia ainda. Já foi para avançada. Para avançada. E aí aquilo, assim, eu comecei a identificar várias coisas que às vezes até acontecia comigo e... foi, assim, paixão à primeira vista, né? E a tristeza dos homens, né? Quando tá estudando ginecologia, que a gente entra lá assim, a gente fica olhando pra cara da professora. Meu professor foi a Clarice Santos. Eu também. Aí eu ficava olhando pra cara da Clarice Santos, assim, gente boa demais. Pediu muito pra eu formar, no final eu tava meio desanimado. Aí eu ficava olhando pra cara e falava assim, meu Deus, o que eu tô arrumando aqui, gente? Que não era aquele trem que, tipo, você talvez tenha, mas... se já é difícil, igual você falou pra uma mulher, imagina pra um homem entrar na área de trabalho de ginecologia. Tem muito tabu. Direto as pessoas conversam comigo e falam que precisam fazer, mas não vão por vergonha. Imagina um homem. Cara, fica lá. Só que homem aceita mais o tratamento. O homem que tá com incontinência urinária, ele falta menos do que a mulher. Sério? Porque pra mulher, a gente já cresce com aquela cultura de que quando vai ficar velho, vai perder xixi. Entendeu? Sim. Porque vê a vozinha, vê a colega. Ah, não, isso é normal. Todo mundo perde depois que fica velho. Então, assim, já tem. E a aceitação da mulher é maior. E também tem aquele costume, já usa absorvente por causa de menstruação, essas coisas. O homem não. Para o homem é muito constrangedor ele urinar.
na roupa. Muito mais constrangedor. Pra quem não sabe, gente, a incontinência, né, que é algo muito comum, né, que a gente sempre tá trabalhando, sempre falando, né, que às vezes passa Passa despercebido, né, muito despercebido. Não, despercebibido. tem gente que não percebe, porque acha que é Sim, suor, tá fazendo uma atividade física, correndo, tá na academia, tá no crossfit, acha que tá suando, mas tá perdendo urina. tá. E tem vários tipos, né? Então, a Aham, incontinência é quando a pessoa perde perde urina. um pouquinho ali de urina, um pouquinho de xixi. Pode ser, às vezes, pelo esforço. As grávidas, né, tem durante a Sim, gestação. isso, e elas escutam que perder xixi durante a gravidez é normal, É é comum, normal. mas não é. E não é, não, Não é é a normal. fraqueza no assoalho pélvico, Isso, né? às vezes nem só questão de fraqueza, às vezes uma tensão que tá no assoalho pélvico, Isso. aí faz elas perderem. E as- tem uma cultura também que o parto normal vai fazer a mulher ter incontinência urinária. Não, isso aí é só cultura. O próprio mecanismo da mulher estar grávida já é Uhum. o maior fator de risco para a incontinência urinária, Uhum. devido ao sobrepeso, né, que vai ocorrer o aumento da carga, né, do crescimento do bebê Sim. sobre o assoalho pélvico, alterações hormonais, alterações na biomecânica feminina, já Altera é, tudo, né? No sim, caso da mulher, né? já é um fator de risco para ter incontinência urinária, e não necessariamente o parto em si que vai fazer isso. Se for um Nos homens parto. já é mais, na maioria das vezes, né, pelo esforço, né? Acontece, O né? homem, eles geralmente, quando vão chegar a perder urina, já é na idade mais avançada, né? Uhum. A maioria dos casos. Pode ser por esforço repetitivo também, por uma fraqueza de assoalho pélvico. É, a diferença anatômica da mulher e do homem é muito grande. O canal até urinário é muito maior do homem do que da mulher. E isso propicia também a mulher a ter mais perda de É urina. mais frequente de Mais acontecer na frequente, mulher, né? isso, do Sempre, que o né? homem também. Só que o homem, essas alterações vão acontecer, a maioria das vezes, não tô falando que é regra. Não, não, Pode não. acontecer em homens mais jovens também, mas é uma prostatectomia por causa de aumento de próstata, um câncer de próstata, algo relacionado a isso. A mulher, não. Tem mulheres com 20 anos que perdem urina. Novinha, igual você Sem ter falou, é tido comum. parto, sem ter tido qualquer fator assim de risco, né? Às vezes elas nunca tiveram nenhuma gestação. Eu acho que às vezes o próprio estilo de vida de uma menina é muito diferente do estilo É. de vida de um homem, né? Que tá sempre ali em atividade. Não que elas, igual a gente tá falando, Uhum. né? A gente tá só jogando as coisas na mesa, mas a maioria das vezes um homem ele cresce jogando futebol, ele cresce praticando um esporte, Uhum. ele cresce com um fortalecimento, com um A cuidado muito mulher maior. também hoje, né? Aí elas vão para academia, né? E muita gente às vezes procura, eu vou quero reabilitar diástase. Não tem como reabilitar diástase sem reabilitar assoalho pélvico. Uhum, Porque muitas vezes a diástase está acontecendo por mau funcionamento dos um dois. dos dois. Então, assim, eu preciso ver o assoalho pélvico de uma mulher que vai reabilitar um abdômen para eu poder saber qual vai ser a conduta. Porque ela tá lá na hora de fazer o exercício, ela pode ser que ela não tenha diástase, Uhum, mas ela tem uma incompatibilidade abdominal e um mau funcionamento. Isso vai dar barriga distendida, estufamento, sensação maior. uhum. Porém, na hora que essa mulher tá fazendo um abdominal, algum exercício, ela tá expulsando o assoalho pélvico para fora. Ela pode não ter perda de urina ou alguma disfunção hoje, mas futuramente ela Ela vai tá ter. no caminho mais propício ainda de Propício, acontecer. isso, porque na hora que eu avalio lá uma mulher fazendo um abdominal e a bexiga tá descendo, tô sentindo que o útero tá descendo. Então, tem o colo do útero, né, no caso. Tem que reabilitar os dois. Não tem como reabilitar só o abdômen. Tem muita gente que não Fisioterapia faz é isso, né? isso. É um É um complexo de muita conjunto. coisa, É né? um conjunto. Então, assim, a gente tem que trabalhar os dois juntos.
E tem crescido muito, né, essa questão da ginecologia, da obstetrícia. É, e assim, aí eu te falei, né, eu formei e larguei pra lá. Fui deixando. Aí trabalhei em serviço público, O primeiro assim. lugar que você foi pra onde? Foi pro serviço público? Não, eu comecei no Prefeitura? hospital. Ah, no No hospital. hospital. Aí Você eu já chegou na comecei. respiratória mesmo. Um amigo me ligou, assim, eu fazia uns atendimentos, aí um amigo me ligou aqui, tá pra surgir uns plantões, quer pegar? Eu falei assim, ele, não, pode vir, que o cara vai te dar um negócio e tal, umas orientações, pode vir. Aí vai eu. Logo após a faculdade, Logo sim? após. Aí eu já entrei também na pós. Aí ficou como se fosse um estágio da pós-graduação. Legal. Aí comecei a pegar uns plantões aqui, outros ali, aí uns 4 meses depois, eu acho, aí me chamaram, né, pra trabalhar na prefeitura e fui trabalhar. Trabalhava, atendia de tudo. Na prefeitura você atende tudo. Tudo Ortopedia, lá neurologia, mas neurologia eu nunca gostei. Não sou muito fã. muito difícil. A matéria é muito Você complexa, não né? vê muita. Uma evolução, você vê com 4, 5 meses. Então, assim, E é pra uma coisa que me prefeitura frustra. já começa a trabalhar aqui na prefeitura, costuma ser uma vez na semana. No É, máximo 2. 2. Aí, assim, me frustrava. Até na faculdade eu atendi no estágio, mas me frustrava, porque você não vê resultado imediato. Demora mais do Eu que. não trabalhei com nenhum, nem no estágio. Demora mais do que nas outras áreas. E aí, assim, fui pegando. Aí terminei a pós, vem a pandemia e foi aquela confusão, né? A gente foi realocado de setor, depois voltamos a atender. E aí, um amigo abriu uma clínica lá em Divina, vem trabalhar comigo, vem da Pilates, que eu já tinha um curso. Eu fiz o curso, 5 e formei, né? Eu sempre tive Que me essa formei. curiosidade, né? Que o pessoal sempre fez o curso na área de Pilates, né? Que é uma das coisas que quase todos os fisioterapeutas vão se encaminhando, né? No Uhum. decorrer do tempo. Você precisa ter o curso para você aprender ou você precisa ter uma habilitação e por isso precisa passar pelo curso? Como que é? Você tem que ser fisioterapeuta, né? Ou educador físico. Acho que agora enfermeiro liberaram, mas tá uma briga ainda do CREFITO. Uhum. Você precisa ter um curso. Mas você não vai ganhar Na área. habilitação nem nada, não. Tipo, uma carteira para poder trabalhar com Pilates. Não. Ah, não. Então é só o curso para você aprender mesmo a técnica, né? Só que assim, o curso é muito básico. Uhum. Né? Agora, hoje em dia eu vejo isso. Então, assim, meu investimento na área do Pilates é muito maior do que até em outras áreas, que é a área que você tem mais retorno, assim, mais procura. E aí, ele foi, me chamou, vem. Nossa, que eu fui, sabe? Tipo, tô assim, nossa, eu fiz o curso, deve ter uns 3 anos, não sabia nada, e ficava naquele, e fui. Pensei, vou com a cara a tapa. Comecei a pegar meus livros, e fui estudando, comprei um monte de curso e fui fazendo. Sempre online. estudou muito? Você falou de fazer curso, assim? Você sempre foi de estar em dia? Sempre. Esse ano mesmo eu tava até falando isso com o psicólogo, falei assim, não sei o que eu arrumei. Porque eu tô com um monte lá pra assistir. Ontem era pra eu ter sentado pra estudar. Falei assim, não vou ver isso aí. Feriado, você não tá em feriado, né? Você mas tem aí eu já tô que estudar. pensando aqui que eu tenho que sair sexta-feira, o sextou, mas tem que ser no notebook. Enfim. Bem-vindo à vida do estudante. A gente não para de estudar quando forma. Literalmente. Aí comecei a estudar e comecei a dar aula lá. E aí aí eu fui, meu pai sempre ficou assim, monta uma história aqui em casa, porque tem ponto lá, sabe? Lá em casa eles têm um ponto. Lá em Divino. Você tem que montar alguma coisa. Ficar dependendo só de prefeitura. Meu pai sempre foi bem assim, sabe? De gostar de deixar vocês estável, né? Não, meu pai, quando eu tinha 8 anos, eu me despedi na rua, porque eu queria ter o meu dinheiro para eu comprar minhas balas. Não queria depender só do dinheiro deles. E aí ele sempre viu que eu sempre gostei de vender, de fazer essas coisas, ser independente. Aí ele ficava, vai abrir alguma coisa, faz alguma coisa. Aí eu tinha ultrassom, tinha TENS, tinha um monte de coisa lá em casa, não fazia nada. Já tinha um monte de coisa já? Não fazia nada. Isso? Aí eu fui, a gente viajando, tava viajando, eu lembro direitinho que eu ia comprar um iPhone pra mim.
Aí meu pai, você tá doida? Na época, acho que o mais caro era 4.000, por aí. Você tá ficando doida? Vai comprar alguma coisa pra você trabalhar, vai montar um estúdio de pilates, vai fazer alguma coisa. E A lançou gente a na pedra. praia. Aí o meu marido ficava assim, eu não falo nada. Eu não falo nada. Quer fazer dívida, não tô nem aí. Aí eu conversei com a menina. Ela fez uma proposta. Falou assim, se você me mandar tanto hoje, e eu na praia. Então, assim, não tinha nem dinheiro pra pagar a prestação dos negócios. Das Falei, vou coisas, dos comprar. primeiros equipamentos, né? Aí eu fui e falei assim, vou comprar. Tinha um dinheirinho lá na conta, fui e fiz o Pix. Aí já veio a porrada. Mês que vem, como é que eu vou pagar Ai, ai. pagar de novo? Pra Aí comprar os tá. equipamentos, né? Pra Que a gente comprar os fala são os. equipamentos. Porque os básicos você tinha, que você falou ali, tem ultrassom e tudo. Agora No os caso, do você tá falando os Pilates. próprios de Os do Pilates, né? Pilates, né? Que é uma dívida Imagino que não é imensa. barato, né? Porque Não. hoje em dia qualquer coisinha, uma mesa de madeira que nós fala hoje de 3.000 reais, imagina que eles vão tirar Eu pra tô trabalhar com. precisando comprar uma partezinha do meu reforme que tá faltando, porque depois que eu comprei o meu, que eles lançaram. Uhum, Eu tô segurando, porque é caro, é muito caro, eu muito caro, imagino. E aí se muito lançou caro. assim do nada. Aham. Aí eu falei, vou comprar esse trem. Aí aquilo ainda na época de pandemia ainda, meu marido tá assim, você vai perder esse dinheiro, você tá pagando e eles não vão entregar, e não sei o que tem. Porque eu fiz uma compra que eles chamam de programada. Uhum. Aí você vai perder, não sei o que falando, que eles vão te dar o golpe. É uma empresa renomada, né? Até falar que a Metalife, eles Uhum. não iriam, são bem conceituadas, tive que Muito assinar. grande a Metalife. Muito Não, grande. também tá no setor de educação física também. Aham. Aí eu fui e a gente estava juntando, ele estava juntando um dinheiro para comprar um carro velho para mim e para Divino trabalhar, para não ficar indo no nosso. E para mim sair quando a gente quisesse ir pra roça, Ter alguma dois carros, coisa, né? ter 2 carros. Aí aquilo até então eu ia abrir o consultório nem Divino. Aí depois eu fiquei um dia conversando com uma amiga minha, aí ela falou assim, Tiane, vocês vão ficar com despesa de 2 carros, você pagando um estúdio de pilates, pra você ficar na estrada. Vai abrir esse negócio lá em Divino, em vez de você comprar o carro, pega esse dinheiro e Antes de ajuda. você abrir ainda, tava esperando os equipamentos chegar. Não, eu não tinha como pegado eles. Você Aham. tem um prazo de 1 ano, você pagar todo mês um valor. Tinha, né? Não sei como que é agora. E depois desse 1 ano, você tinha que se virar para pegar os equipamentos e pagar o restante. Aí eu, puta que pariu. Aí já tinha que Meu vir à Deus. vista já ali pra aí depois? você já tinha que se virar, ou você passava no cartão, ou você dava o dinheiro. Ah, Na sim. lata. Aí eu lembro que Então assim... deu um intervalo de 1 ano desde essa Não, praia. não, isso foi em janeiro, Ah, tá. a praia. E isso aí ocorreu mais ou menos em abril, maio. Aí minha colega tá assim, vai, pega esse dinheiro, era pouco que o meu marido ia me dar. A gente ia comprar assim, um carro bem basicão mesmo, e usado. Aí eu cheguei em casa e falei assim, Leonardo, em vez de você comprar um carro pra mim, você vai pegar aqui dinheiro, você vai me dar, eu vou dar uma entrada no carro, no estúdio maior, que eu já paguei tantos mil, mas esses 1.000, o resto eu vou financiar. Em vez de eu financiar, porque eu queria pegar o dinheiro que ele me dá e financiar o resto de um carro, que eu queria um carro melhorzinho, com ar-condicionado, mais novo. Aí ele tá assim, eles vão roubar nosso dinheiro. Eles não vão entregar. Tem um monte de empresa falindo por causa de pandemia, eles não vão entregar. E com o pé atrás mesmo. Aí você vai fazer empréstimo, você vai fazer financiamento, você é doida. Ai, meu pai, isso mesmo, vai fazer isso mesmo. Seu é pai bom que você trabalha e você vai pagar as suas contas, você não fica gastando dinheiro com Sai da isso. estrada. Aí você sai da estrada, a gente fica menos preocupado e tal. E meu marido, eu tinha uma bicicleta, né? Se esses aparelhos não chegar, eu vou vender essa bicicleta. Aí eu falei que o prejuízo é meu também, que eu já tinha pagado mais de 5.000. Aí eu fui, quitei, peguei o empréstimo, quitei o restante e os equipamentos chegou lá em casa. Eu não tinha ponto para alugar. Aí chegou rapidinho. Demora uns 40 dias, chegaram em junho. Eu não tinha ponto.
Eu não tinha dinheiro Enfia aquele monte de coisa dentro de casa. para abrir, né? Porque ainda tinha que comprar ventilador, suporte de bola, era uma mesa, era sofá, era filtro, porque não é só os equipamentos, você tem Nossa! toda E é o essa... marido dele que a gente não calcula, né? É, você não bota na ponta do lápis. Aí eu falo, a gente vai comprar uma câmera de fotografia. Aí fala, não, comprei uma câmera. Legal, gastei meu dinheiro todo. E pra câmera funcionar? Tem a lente. Aí a lente vale o preço da câmera. Aí depois ainda tem um cartão de memória. Que eu vale mais uma lapada de 1.000 e poucos reais. Aí eu fico assim, meu Deus, eu não calculei. É, a gente não calcula. Aí eu fiquei com o estúdio. Aí eu fui subir com o estúdio lá pra casa, né? Eu moro no 3º andar. Subimos com aquela montoeira de madeira lá pra casa. O Leonardo queria pôr na garagem. Falei, não vai de jeito nenhum. Porque se der enchente, vai estragar tudo. Minha garagem é nos fundos lá. É na rua de baixo e lá, quando dá enchente, entra água. É lá naquele Júnior? Famosa Não, pela eu enchente? moro ali na Brauli, só que aquela ruazinha ali do Correio, enche d'água. Quando começa a chover muito, a gente arranca carro, porque senão já era. Aí, subimos com aqueles pesos Reformer, era o mais pesado. Imagina. Menina, eles não conseguiam subir com aquele trem, não. Acho que juntou 3 pra subir com ele lá pra casa. Meu Deus. Aí eu fui e falei, agora nós vamos montar esses equipamentos. Meu pai, você tá ficando doida? Vamos montar isso pra desmontar depois? Falei, vamos montar. Eu tenho que ver se tá tudo perfeito. Porque eu tenho a garantia. Eu não sei quando que eu vou poder montar o estúdio. Aí ficou lá os equipamentos dentro de um quarto vazio lá em casa, tudo montado. Aí eu fiquei com ele guardado lá 6 meses. 6 meses? Você fez um investimento sem poder pegar retorno durante 6 meses. Aí pagava o financiamento e fiquei com ele 6 meses. Guardado até assim, juntar um dinheiro e fui comprando o restante dos negócios. Tipo assim, uma mesa. Um mês eu comprava a mesa. No outro eu comprei um multiuso. Aí no outro... E foi assim, até eu poder abrir, né? E aí em dezembro, resolvi abrir em dezembro. Pior época. Já ia te falar, Pior meu Deus. bati com a cabeça. Você escolheu o caminho mais difícil. Não sei, é porque surgiu um ponto, assim, perto da minha casa. Eu falei assim, se eu não ficar, depois eu não vou achar, né? E aí fui. Cara, os primeiros meses, nossa, que dificuldade que era. Não passava nenhuma mosca na porta. Tinha, assim, alguns pacientes, poucos, mas não pagava nenhum aluguel. Aí tinha que ficar tirando dinheiro da prefeitura, às vezes meu esposo me ajudava. Vai injetando dinheiro para poder trabalhar, né? Para poder trabalhar. Falei assim, não vou desistir. Aí comecei a criar rede social e fui postava sem saber. A gente não sabe, né? É porque E vai indo, a gente não aprende. A gente tinha que aprender isso na faculdade. A gente acaba não aprendendo, né? Que o principal na vida, né? E até falam isso muito na fotografia. A gente não sabe vender. Não sabe vender. O nosso produto. Você pode comprar e ter o melhor equipamento, né, da região. Não adianta. O equipamento não te traz cliente. Não traz. Né? Ainda mais um local, eu falo que local pequeno é muito bom para começar, porque tudo é muito barato. O aluguel é muito barato se você for comparar assim, com grandes locais, né? Sim. Mas eu falo que ele dificulta um pouquinho também, porque, igual você falou, eu não sei, né? Mas eu imagino que tenha concorrência lá dentro de tem concorrência, né? Tem a prefeitura que sempre oferece um serviço na área de fisioterapia que você mesmo prestava. E aí você fica assim, poxa, e agora? Aí eu ficava no consultório e trabalhava ainda na prefeitura. Ainda fiquei nessa um bom tempo até resolver sair. E aí eu fui começando a postar e foi começando a chegar clientes, né? Aos poucos, aí eu tinha uma turminha boa de gestante, aquilo tava me... Quais foram os primeiros, né? Tem uma pergunta aí de curiosidade. Quais que foram os seus primeiros tipos de clientes? Foram qual área? A minha primeira paciente foi... Eu tava atendendo ela a domicílio, né? Pra ortopedia. A gente tinha contatos, sim, de academia, já fomos vizinhas e tal. Ela tava com problema no joelho e eu tava atendendo ela. Falava que tinha vontade, mas tinha medo, mas já tava com os equipamentos lá. Hoje a gente é muito amiga. Na época não era isso. Monta alguma coisa, menina. Ela mostrou um ponto na frente da casa dela. Eu cheguei a olhar um ponto enorme. Muito bom. Só que
tava muito feio. Uhum. E eu não tinha o dinheiro para Pra arrumar o ponto dar do o jeito que talento naquilo precisava, tudo, né? né? E aí, ela aí ficou nessa, ela ficava me dando incentivo. E aí, ela terminou a fisioterapia e descobriu que estava grávida. Aí Ah, ela foi a minha primeira paciente foi no sua primeira Pilates. paciente. Aham, foi a primeira. Ela ainda brinca e fala assim, ó, Foi fui uma sua gestante. cobaia, foi a gestante. E eu sempre gostei dessa área. Aí depois começou chegando umas outras gestantes, eu fiz uma pós-graduação online horrível em saúde da mulher. Que a pós era toda gravada, não tinha nem prática ao vivo, mas assim, serviu para me dar um norte Uhum. na área. Dá uma base, né? Dá uma base. Aí isso no ano que eu abri o estúdio, já tá. Aí depois chegou pacientes com coisas de ortopedia, é o de sempre. Eu sinto dor lombar, dor no ombro, e joelho. É o É que o mais clássico, né? chega pra gente. E aí eu fui descobrir uma endometriose. Aí o médico mandou fazer fisioterapia pélvica. Aí eu fiquei assim, gente, o que tem a ver endometriose com fisioterapia pélvica? Uhum. A gente não entende. Na época eu não entendia. Aí ele falou assim, eu falei, mas eu sou fisioterapeuta. Você não pode se atender. Você tem que ir para outra fisioterapeuta. Tá bom, eu vou. Mas eu quero entender por que que a pessoa que tem endometriose tem que fazer fisioterapia pélvica. Eu comecei a fazer curso. Falei, não, eu quero saber, porque eu tenho que saber por que que eu tenho que fazer fisioterapia pélvica. Aí eu comecei a fazer curso. Aí comecei a fazer curso, fiz um curso aqui, fiz outro curso ali para entender sobre o meu problema. Uhum. Também eu queria saber mais do meu problema para poder me ajudar, né? Não só para poder ajudar outras pessoas. E aí comecei a atender na prefeitura, uma incontinência urinária ali, algumas coisas aqui. E aí eu comecei a postar também sobre endometriose nas redes sociais e tal, sobre fisioterapia pélvica, mas muito Muito. supérfluo. Aham. Aí resolvi criar um perfil. Ele até tá desativado, assim, eu não movimento ele mais, mas ele ainda tá, porque tem algumas coisas que eu quero migrar para o meu perfil atual. E comecei a falar sobre endometriose, mas não com o intuito de trabalhar com endometriose, mas com o intuito de que as pessoas não passassem pelo que eu passei. Dando uma noção mais de conhecimento geral, então, né? Aí, porque a primeira coisa que você pesquisa lá no Google é infertilidade, Uhum. né? Eu não sei, na época eu falava assim, eu não sei se eu quero ser mãe. Mas você não por querer ser é uma coisa, você não poder é um baque muito grande. E aí eu ficava naquela. Aí foi primeiro, só via isso: infertilidade, fertilidade, fertilidade, fertilidade. Você perguntava para as dor pélvica, só falava assim: por que fiz a terapia? Por causa da dor pélvica. Beleza. Aí vai eu fazer curso. Aí eu fiz a cirurgia, eu falo assim, que parece que é até um chamado, porque eu gostava na faculdade, cheguei a fazer fisioterapia Uhum. pélvica com uma profissional na época da faculdade, e amava a área, fiz o TCC na área e não Abandonou e depois abandonei, foi abandonei. uma Aí eu volta. falo que parece que é até um chamado, né? Eu falei assim, não, parece que a endometriose veio para eu seguir a área que eu sempre gostei. Gonçalves foi seu professor? Foi. Ele veio no podcast já, né? Aham. Ele pegou e falou um negócio que eu acho sensacional, assim, que é o seguinte, a gente, lógico, sempre vai ter a opção de sair, assim como você Aham. saiu e eu também da minha área de tecnologia, assim, no podcast lá ficou mais bem explicado. Mas ele falou um negócio muito bacana que é o seguinte, às vezes quando a gente tem uma certa... Não é um destino, né? Nem um predestinado, né? Eu falo Uhum. assim, mas uma vocação. Eu acho que a É. palavra seria essa daí, para trabalhar com determinada área. A gente parece que tenta até fugir, a gente vai andando longe, longe, mas a gente acaba pegando num ciclo e voltando no Aham, mesmo no ponto, igual mesmo você tá falando lugar. aí. E aí, assim, é igual o Pilates. Eu achei que eu nunca ia trabalhar. Hoje Uhum. eu sou apaixonada com Pilates. Eu vivo Pilates, eu não só trabalho com Pilates, eu Uhum. pratico Pilates. E aí, eu fui fazendo os cursos. Aí eu fazia acompanhamento com a nutricionista lá do médico que me operou. Ela falou, o que você não atende? Aí ela ficava, atende, vai atender e tal, me impulsionando.
E aí eu resolvi. Um dia ela me chamou pra fazer uma live com ela. Uhum. Aí nessa live, uma pessoa me ligou. Eu tinha começado os cursos em agosto. Isso foi julho, agosto. Aí em fevereiro, março. Uma pessoa me ligou que estava precisando de fisioterapia pélvica por causa de endometriose. E ela já tinha procurado outra pessoa, a pessoa falou que o caso dela era muito grave, que não atendia, que ela teria que ir para Muriaé, só lá. E eu já estava postando sobre a terapia pélvica, e, enfim. E Eu queria aí... que você, assim, a gente vai falando do assunto, né? E a gente que é da área, a gente entende muito bem, às vezes o pessoal que é ouvinte, Aham. né? Dá uma palhinha pra gente do que é endometriose, o que ela faz no endométrio, né, Tá. da mulher, porque muitas das meninas, mulheres, elas Sentem sentem os dor, sintomas sentem e os sintomas não e não sabem o sabem. que ela tem. Exatamente, era igual eu. Fala, assim, né, já escutei, né, lógico, mas chega a falar até que é cólica. Olha É, pra você ver. mas não é isso. A endometriose, ela é uma doença crônica, inflamatória, que ela é estrógeno dependente. E o tecido endometrial tem várias teorias. Tem teorias de que a mulher já nasce com a doença e ela vai desenvolver, né? Ela nasce na forma embrionária, né? E ela vai desenvolver a mais quando ela começa a menstruar, enfim. Tem teorias que elas saem pela corrente sanguínea, o tecido endometrial volta pelas trompas e vão se depositando nos órgãos, mas é basicamente como que ela surge, ainda não existe o fator específico. Fala Uhum. assim, é por isso, bater o martelo. Não, existem as teorias, né? E como a medicina tem avançado, eu acredito que já estão chegando, tanto que tem casos de 2 homens que desenvolveram endometriose. Que isso, tem no E homem? podem achar assim que é por causa da questão embrionária, né? No desenvolvimento, a mãe devia ter, ou foi acho que após um câncer, teve que tomar muito estrogênio, e aí veio a desenvolver tecido endometrial. E aí, é basicamente, né, o endométrio, quando a gente menstrua, ele descama e desce pela vagina por meio de menstruação. Só que quem tem endometriose não desce o sangue só para a vagina. Ele pode esse tecido endometrial se migrar para outros órgãos. E quando a mulher vai menstruar de novo, tá com nível alto de estrogênio, etc. Nesses órgãos, os focos, são chamados focos de endometriose, eles também sangram. E a endometriose, diferente da adenomiose, que vai te causar maior dor, maior fluxo sanguíneo só no período menstrual, ela pode desencadear dor fora do período menstrual também. Hum. Entendeu? Então, assim, esse tecido pode ir para bexiga, para vagina, Dessa parte que eu não sabia. para os ovários, pode ter em casos até no olho, Até no até olho. no olho, Também não no nunca tinha cérebro, escutado. tem casos no cérebro. Eu tava vendo, até o médico que me operou, uma moça que fazia pneumotórax direto. Ia para o CTI, era entubada, tinha feito acho que uns 4 pneumotórax. Foram descobrir, Jesus. era endometriose no diafragma. Que Era loucura, foco cara. de endometriose no diafragma. Então, assim, E ele é suscetível a toda mulher, né? De qualquer época ali, né? aham, gente nova. Eu tinha, acho que 27, 28 anos quando eu descobri, mas eu já tinha sintomas que não foram descobertos, foram tratados, minimizados pelos ginecologistas que eu Sim, 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 ia. sim. Tanto que quem descobriu uma endometriose foi o gastro, Olha pra você ver. não foi o ginecologista. Depois que ela passa ali pela menopausa, já começa a ficar tranquila a vida da mulher em relação à Entre endometriose. aspas, né? Porque as células de gordura corporal, ela desenvolve estrogênio. Ah, E sim. aí pode alimentar algum foco, caso a mulher ainda, né, não
ainda exista Uhum. algum sintoma pode acontecer, mas pode também não. E os sintomas mais frequentes é distensão abdominal, principalmente no período menstrual, dificuldade evacuatória, dor para urinar, tem mulher que perde urina, dor na relação sexual, fadiga crônica, cólicas incapacitantes. Eu falo que a cólica é o de menos. Perturba a mulher, né? Perturba de todo jeito, que a gente sempre tá cansada, a gente sempre tá inchada, às vezes do nada vem aquela dor, você come alguma coisa que inflama o organismo, você começa a sentir todos os sintomas da doença, né? Então, assim, não é só a cólica, da insônia, e aí você sofre com dores, com todas aquelas alterações hormonais que a doença pode causar, vem depressão, vem uma Hoje porrada. ela é mais frequente na vida da mulher, assim, palpite meu aqui, porque antigamente Não as tinha mulheres tinham, diagnóstico. não tinha diagnóstico, e eu acho que antigamente sempre assim, a gente, né, via nossas vós com Uhum. 10 filhos, 9 filhos, elas então tinham o período menstrual delas era muito curto em relação, porque ela passava muitos anos da vida dela Grávida. grávida, e ela Grávida. tinha muito A pouco minha problema mãe com tinha endometriose. endometriose. Quando a minha mãe operou, eu tinha 10 anos. O tratamento da endometriose naquela época era só cirurgia. E ainda tem médicos Que que até hoje. batem na tecla que o tratamento é só cirúrgico. E não é. Não é. Tanto que eu operei. Aí você fala assim: tem que operar, fazer esterectomia. Cara, eu operei, eu tirei um cisto enorme no ovário, nos 2 ovários. Tirei foco no intestino, na bexiga, na vagina. E tá aqui, meus ovários, meu útero, tá tudo Tudo aqui, normal. tudo normal. É, com certeza. Então, assim, existe tratamento, né, hoje para a doença, mas não é só o que alguns médicos falam. Não, tem que tirar tudo, tem que fazer cirurgia, tem que fazer esterectomia. Não é, não vai resolver o problema. Não vai. Tem que ver a causa e tem que ver qual vai ser a solução. Existe o tratamento além da cirurgia. E aí foi isso. Aí eu fui, a menina chegou lá, eu com medo, e já tinha feito uns cursos, tinha feito cursos com pessoas diretamente voltado para endometriose. Uhum. Aí eu fui atender. Cara, menina assim, falo que eu não sei quem que era mais doida, se era ela, se era eu. Eu fiquei com muito medo, porque a gente fica com medo. Ela Sim, você tinha tá uma cuidando com a massa, saúde, o contato com a e ela pessoa. sofria muito, ela desmaiava de dor, era uma coisa assim, sinistra. E ela tinha uma massa de tecido endometrial palpável no abdômen, Que loucura, que o cara. médico falava que ela era doida, que ela não tinha nada, que era coisa da cabeça dela, igual muitas vezes eu escutei. E aí, não tinha relação mais com o marido, sentia dor 24 horas por dia, perdia xixi, era toda aquela. E aí eu fui atendendo ela, trabalhando, e aí aquilo foi fluindo. E aí também foi chegando novos pacientes. Eu tive, assim, uma recuperação com ela de 100%, essa primeira Que paciente minha. loucura. E aí Hoje chegou ela não novos sente pacientes na nada. área. Já atendi muita gente com endometriose. Muita gente. Então, assim, fui atendendo, fui. Hoje eu tenho uma paciente de endometriose que não me larga. Sempre tá lá Sinal de bom comigo. serviço, né? Sempre tá lá, porque elas sempre vão voltar. Porque por mais que você faz aquela reabilitação abdominal e pélvica, tira ela daquele quadro álgico de dor, futuramente ela pode voltar. Entendeu? Porque, igual eu falei, é uma doença crônica inflamatória. Você faz o tratamento, mas não tem cura. Então, assim, sempre vão voltar. É, ela depende das circunstâncias, né? E De às como vezes. que tá, porque os focos podem evoluir. Às vezes, hoje em dia, não é um tratamento cirúrgico, mas daqui a 1 ano, 2 anos, pode vir se tornar um procedimento Uhum. cirúrgico. Tanto que eu fiquei fazendo tratamento conservador 7 meses para depois operar, né? Então, assim, futuramente pode vir uma cirurgia. E aí fiz outra pós, fui para BH umas 2 vezes fazer curso. Aí fiz curso de preparação para o parto, de ginecologia e obstetrícia na preparação pro parto em si, com técnicas. Então, assim,
é uma área muito grande. Eu trabalho com preparação para o parto. Hoje o seu público maior é mulher, Atendo mais mulheres. né? Até É, pelas suas especialidades aham. mesmo. Tenho Ah, atendimento com homens sim, sim, também, sim. mas a maioria é mulheres, tanto no Pilates, tanto na fisioterapia pélvica. É, porque o maioria das vezes, né, igual a gente falou isso, né, Tanto são que hoje vários eu não os... pego mais, eu não quero pegar assim, paciente, fisioterapia e ortopedia. Às vezes um caso ou outro eu até pego, dependendo de quem seja e tal. Mas meu foco é voltado para dar o Pilates e para fisioterapia pélvica. É, porque, igual você falou, a fisioterapia ela é muito rica em áreas, né? Aham. Aí do nada o cara lá, o que é mais comum de acontecer nos homens aí, rebentou o cruzado, né? É, aí Anterior, assim, rebentou o eu cruzado tenho pra anterior. quem indicar quando vem ortopedia, tem uma menina, Natalita, tá trabalhando comigo lá, e eu tô migrando mesmo, eu resolvi um dia, do dia pra noite, não vou atender mais ortopedia, e eu ainda continuei, porque às vezes procuravam, mas agora eu Vou indico. crescer dentro da área que você É, gosta, né? Tipo, eu falo que a fotografia e todos eles. uhum, No começo, é muito bom a experiência que a gente ganha com todas as áreas, uhum, né? A gente sempre pega ali e tudo, mas depois a gente consegue ir afunilando e deixar nosso serviço isso, ainda melhor. melhor, né? Porque você trabalha com aquilo que você Uhum. estuda, com suas especialidades. Para a pessoa que te procura, é mais confiável, porque ela fala assim, nossa, ela ali só trabalha com essa área, Com né? essa área, voltado. Voltado para Pilates, então eu sei que eu posso me confiar, Uhum. né? Porque você está É confiando igual seu o corpo a outra Pilates, uma pessoa pessoa. que faz endometriose, o Pilates é fundamental. Porque eu falo por eu ter endometriose, a gente trava o quadril direto. Uhum. E no Pilates ali, e tem muita fraqueza nessa parte abdominal e essa parte pélvica de músculos estabilizadores de quadril. A gente tem muita fraqueza. Então, assim, no Pilates a gente consegue trabalhar músculos que às vezes na academia a gente não vai conseguir. Uhum. E que vai fortalecer melhor essa mulher e vai dar mais A autonomia. academia hoje, né? Eu falo também como professor de educação Uhum. física, né? Eu vejo a academia hoje ela voltada muito para, com certeza, né, gente, isso Estética. aqui, né, a gente fala de forma superficial, mas muito para forma estética, né, de Uhum. como que está sendo trabalhado. E não que seja errado. É E para algumas certo. pessoas vai dar certíssimo ali, Super vai cuidar certo. da saúde dela de forma Eu perfeita. acho que academia, Mas, qualquer outro esporte, seja academia, seja crossfit e o Pilates, casam demais. sim, sim, sim. Casam muito. Se todas as pessoas tivessem condições de fazer, seria assim o ápice para melhora da Sabe qualidade de um que eu vida. vou falar assim, você contou dos três, né? Que são mais Uhum. populares, né? E eu não aprendi nenhum deles. E só fui aprender assim, que na educação física a gente tem uma grade chamada é, lutas e. Esqueci, tinha um complemento. Era lutas e alguma outra coisa. Uhum. Né? De lutas e artes marciais. Eu acho que era isso. E aí lá trabalhava muito respiração. Dos três, o que você trabalha mais é respiração ou Pilates. É fundamental para tudo. Quando a Uhum. pessoa ela faz o Pilates, ela melhora ali sua capacidade dentro da própria musculação, dentro do E próprio outra CrossFit. coisa, aquela parte que eu falei assim da reabilitação abdominal, tem muita gente que acha que tem a diástase e tá com o abdômen estufado porque respira mal. Respira mal, né? Respira mal. Que é coisa Não comum. sabe respirar, o intestino trava porque a pessoa não sabe Não respirar, sabe recrutar músculo. não Quantas vezes sabe que. evacuar. Gente, quantas Sim, pessoas não sabem evacuar? um monte, um Não monte, sabem, não sabem distribuir força. Que um monte. sofre de constipação, mas tem lá a fisioterapia pélvica para ajudar. Não, igual você falou, é um monte de mulher que acha que tá barriguda e às vezes não tá. É um Uhum. monte de, às E vezes, pessoas assim, que tá sentindo dor. Ó, vou falar uma fora aqui, né? Não sei se você já pegou esse tipo de paciente, né? Mas na academia é muito comum ter mulheres e homens, mas principalmente mulheres, que não sabem fazer um agachamento de recrutar músculo que quando você olha, ele tá normal. Você fala assim,
tá retinho, tá tudo na posição certinha, e a mulher tá falando, minhas costas estão doendo muito. E ela não sabe por que que é. E ela só, o que que ela tá acontecendo? Ela não tá recrutando o músculo da forma correta, né? Porque você tem os músculos primários, que são os que tem que fazer a maior força, tem os estabilizadores. Aí ela tá fazendo força ou com quadrado lombar, ou tá fazendo com os posteriores de coxa, e não é o glúteo que tá Ou fazendo. então ela tá agachando, tá jogando na hora de subir, joga o peso pra frente, em vez de jogar pro calcanhar, né? Porque aí vai recrutar mais cadeia posterior, né? Isso. E aí ela vai e sobe com a lombar e não com o quadril, porque o movimento do agachamento, ele é com o quadril. Sim. E eles acham que é com o joelho. E ele acha que... E aí, Não no é. olho... Aí por isso que o tá joelho bonito. dói. Entendeu? Eu falo muito isso. Não é o joelho. Você tem que agachar com o quadril. Primeira coisa que eles fazem é agachar com o joelho. Ah, meu joelho tá doendo. E a gente só vê o quê? A gente que é fisioterapeuta palpando. Fala assim, onde essa pessoa tá? Porque no olho tá bonitinho. Não, Tá, você fala assim, hoje tá em dia, sim, bonitão. hoje eu já consigo um pouquinho, às vezes, pegar um pouco mais só no olho. Uhum. Só que mesmo assim, eu tenho tem hora que às vezes dá uma dificuldade para você consertar, porque como tenho muitas pessoas mais velhas lá, mais velhas que eu falo assim, às vezes de 40, 50 anos que nunca fizeram nada. Nada. Hoje em dia, que assim o mundo tem evoluído e com isso as pessoas desde a infância os pais estão se preocupando em botar um filho para fazer uma atividade física, mas porque às vezes o pai já sofreu alguma coisa, E sabe da importância, sabe né? da importância de uma atividade física e estão mandando as crianças para fazer um pilates, fazer alguma coisa para tirar também das telas. E para já trabalhar esse corpo para uma prevenção de uma futura lesão, uma futura escoliose, Uhum. fase essa dor de crescimento que os adolescentes sofrem, os pré-adolescentes, né? Uhum. Então, assim, o Pilates ajuda muito, muito, muito. Então, eu acho que essa cultura tem mudado, né? E a pretensão de botar, porque eu acho que o movimento é essencial. Com O certeza. movimento tem que acontecer. Diferente se é no Pilates, se é um futebol, se é um crossfit, se é uma academia, qual seja. Se é futevôlei, agora que tá na moda, beach tênis. Então, a pessoa tem que fazer uma atividade física. Na educação física a gente falava muito de... Não existe um esporte, né, que a pessoa não goste. Ela só não achou o esporte ideal, né? pra ela, né? Eu corro, né? Eu corro. Então, assim, não basta só correr. Para você correr, você tem que fortalecer glúteo, tibial anterior, paravertebrais, abdômen. Tem que trabalhar o corpo todo. Eretores da espinha é muito importante. Tem muita gente que sente Sim, muita dor nas sim. costas por causa de correr. Panturrilha, tudo tem. Tem que ser trabalhado, porque senão vai lesionar. Não adianta fazer só a corrida e achar que tá arrasando. Não tá. Não, Vai vir hoje lesão. tem essa pegada de muito prevenção, né? Você tem que fazer uma prevenção ali. Você começa a fazer um esporte, hoje em dia você já procura então, fazer um alongamento, você procura ver se você tá encurtado. Aí você vai lá, olha, tem que ter um tênis melhor. Não adianta você ir correr com Headley, com All-Star. Acho né? que o mundo viveu uma repaginada da mídia social, né? Isso. Na internet você acha tudo. Acha tudo, né? Eu sempre fui uma pessoa que esteve muito apaixonado por tecnologia e eu vi uma grande mudança no decorrer dos anos, né? Porque, igual você falou, antigamente você não tinha muito conteúdo na internet. Hoje em dia todo mundo produz conteúdo, exatamente. né? Vivendo uma era que o celular tem uma boa qualidade para produzir um bom conteúdo. Hoje, quando você vai, igual eu te falei, quando você vai, isso foi quando eu descobri endometriose, foi em 2022. 2022. Isso, 2022. Foi em 2022. Tipo, pouco tempo. Só achava isso. Hoje você vai pesquisar, você acha tudo. Tudo que você precisa. Tudo. E aí, nessa questão, eu trabalhei com preparação para parto. Eu tive uma gestante que fez, assim, a fisioterapia pélvica mesmo para preparação do parto. Ela... Todas as técnicas de analgesia que eu ensinei, porque eu gosto de fazer uma aula, né? Quem vai querer um parto normal, eu gosto de fazer uma aula, tipo uma aula de parto, né? Com o esposo. Dura cerca de umas 2 horas. Eu vou estar explicando sobre violência obstétrica, tudo, eu explico tudo para eles.
E vou dar técnicas que ele vai fazer durante o parto que vai ajudar essa mãe a conseguir diminuir a dor. Que a gente consegue fazer isso, muito. né? Porque a gente quer, muitos não sabem, mas nós fisioterapeutas podemos atuar durante o parto. A gente pode estar lá prestando serviço. Só que às vezes tem hospitais que não aceitam, não permitem, enfim. E aí, assim, o marido dela falou que todas as técnicas deu certíssimo. Durante, né, o trabalho de parto, a médica até falou, né, a questão, nossa, você tá conseguindo, que ela queria desistir, você tá conseguindo fazer o expulsivo perfeito. Aí ele foi e falou, ela fez fisioterapia pélvica, a médica, então, não vai desistir, tá vindo, vai. A médica insistiu e ela conseguiu, a bebezinha nasceu e, assim, teve uma laceração mínima, porque a gente trabalha também na prevenção da laceração, né? Foi muito pequena mesmo, e foi importante. A fisioterapia pélvica eu acho justamente que todas as gestantes passassem na mão do fisioterapeuta, elas não sabem o tanto quão que seria, assim, que essa experiência seria boa pra ela, né? Fazer isso. Igual a médica falou com ela assim, cara, você fez fisioterapia pélvica, você sabe tudo. Agora é só você aguentar assim, aguardar, que já tá vindo. Ela fazia o expulsivo perfeitamente. Ela, nossa, tá sabendo? Tem mulher que chega aqui que não sabe. Em vez de fazer força pra expulsar, faz força pra puxar o neném pra dentro. Que são, nossa, você falou ali, isso é tudo, porque a pessoa, ela entra lá e às vezes ela quer ter um parto natural, ela quer. Mas ela não sabe fazer. E aí ela vai acabar tendo que bater numa cesárea. É instinto, né? A mulher tem um instinto de saber parir. Mas ela não sabe respirar na hora do parto. Acha que vai ficar... Não é só assim. Você tem que saber respirar e manter a calma. Então, às vezes não tem um preparo físico, né? Porque é importante, porque o nosso estilo de vida hoje não é o mesmo estilo das mulheres de antigamente, que estava sempre em atividade rural. E eu falava com a gestante, vai caminhar, porque o parto é uma maratona. Se você não tiver um cardio bom, você não vai aguentar. Você não vai aguentar, vai pedir cesárea. E aí, assim, e depois a gente tem um trabalho também na fisioterapia no pós-parto, imediato. Muito, né, ali, Nossa, é fundamental, principalmente para mulher que teve parto normal. É uma das maiores coisas que depois vai ter, vai ser a mulher vai ter a dificuldade depois na relação sexual, na volta do corpo, do abdômen, elas não se reconhecem. É tudo, né? E é o bebê na hora de amamentar que fere o peito. Nossa, isso é muito comum de mulher que às vezes... Não, eu tinha uma colega que ela amava, né? Que ela desistiu da amamentação porque não soube. Porque ela não conseguia amamentar. Mas ela sentia dor demais. Na época não tinha laser, não teve como fazer. Então, assim, e aí acaba que tanto o Pilates, para mim, tanto a fisioterapia pélvica, eles trabalham juntos, né? O foco é dar qualidade de vida para essas mulheres, né? Com as duas áreas que o Pilates vai desenvolver. E o Pilates, assim, daí a gente fala assim, tô com incontinência urinária, vai pro Pilates. Não é isso. O Pilates, assim. Ele ajuda um pouco. Mas padrão ouro, de acordo com a ICS, né? Que é a Associação de Incontinência Urinária, é o padrão ouro. É a fisioterapia pélvica, tá? Depois essa mulher, eu tenho paciente que fez fisioterapia pélvica e depois foi pro Pilates. Então, pra poder controlar. Comigo tem quase um ano. Agora, é bom que a fisioterapia pélvica, né, ainda mais na incontinência, depois de cuidado, né, a pessoa ali, ela vai ter um resultado... E vai ter um resultado, pra vida toda ali, né? Que se ela conseguir trabalhar e se cuidar... Mas ela não vai sofrer mais. Tem que ter uma persistência, porque o tratamento é de 3 a 4 meses para você começar a ver uma melhora. Você começa a ver com 1 mês, mas para você ter uma melhora mais específica, isso também em todas as áreas. As pessoas acham que vão lá fazer pilates um mês e vai resolver. Não vai. O músculo precisa de trofismo muscular. Isso para fisioterapia pélvica, para o pilates, para qualquer coisa. Precisa de trofismo muscular. Quando você vai conseguir isso? Depois de 3, 4 meses. Tudo então, tem um processo, né? Insistir.
Você tem que insistir. Na própria academia, no próprio CrossFit, principalmente eu falo na fisioterapia, e que é o que vê o resultado melhor, porque lá você vai procurar, muitas vezes, fisioterapeuta, né? Na maioria das vezes, né? Quando o assunto não é prevenção, você vai procurar ali para tratamento, porque você tá com dor e você vai voltar dali, às vezes, da primeira sessão, muito satisfeito. Eu falo, às vezes você sai pior, né? Às vezes sai pior, mas volta muito satisfeito. Dependendo, mas no outro dia você vê uma melhora. Você vai vendo uma melhora com o passar dos dias. Isso, você vai vendo que já não tem... Você vai entendendo o seu corpo, como que funciona. Então, eu acho que só essa parte de você entender já ajuda muito. E o Pilates te dá autonomia. Eu, no Pilates, eu tenho um paciente que você pode achar que é uma coisa idiota. As pessoas, né? Quem é leigo. Eu boto uma caixa lá e eu faço ele ajoelhar na caixa e ajoelhar no chão. Porque na hora que ele tá em casa, se ele cair, ele não consegue levantar. Então, eu já treino isso com ele. Eu preciso pegar um negócio no meu armário, mas eu não consigo agachar. Então, eu vou trabalhar isso com eles. Eu trabalho isso, o agachar deles, para pegar alguma coisa no chão, porque eles precisam fazer isso. É coisa, assim, funcional. Às vezes, do dia a dia, né? Do cotidiano. dia a dia. Às vezes, eu tô lá no Pilates, eu dou alguns exercícios que eles acham, isso não tem nada a ver com Pilates. Mas são coisas do dia a dia que a pessoa não consegue executar. Mas eu tenho um paciente que não consegue fazer exercício de panturrilha. Ele não consegue. Eu não vou dar? Eu vou dar. Aí ele levanta isso aqui. Ele fala comigo assim, eu tô levantando só isso. Não tem problema. Tá ótimo. Um pouquinho que você conseguir levantar, já é muita coisa. Depois a gente vai conseguindo. Então, assim, eu vejo o Pilates também não só como uma atividade física, mas é uma reabilitação também. É a reabilitação. A gente consegue pegar um paciente que operou recentemente e reabilitar no Pilates. Sim, né? Eu acho que aí que tá o legal da fisioterapia, né? Que eu mais gostei, assim, apesar de não ter gostado de trabalhar com ela, mas o entender ela, né? Entender o potencial dela. É isso. Igual você falou, esse cuidado, você pega uma pessoa no preventivo. No preventivo, né? Na doença. Aí você pega ela no período da doença, no período da dificuldade, da dor, né? Depois você pega ela no pós, né? Na melhoria. Uma melhoria ali de se estar, às vezes, num pós-parto, você pega ela, né, pro bem-estar, você pega ela, nossa, de diversas formas, e a pessoa sai de lá, mas ela sai, tipo assim, num carinho pelo profissional, que os meus pacientes de clínica, da época de estágio, eles me mandam mensagem até hoje. Rodolfo, que falta que você me faz. Nossa, eu acordei com meu joelho dolorido. Eu gostava muito de pacientes da área ortopédica, né? Eu falava que não me manda gente doente, não. Me manda gente quebrada. Não me manda gente doente, não. Que é muito ruim você pegar, né? Paciente bem malzinho. E a área que eu dominava muito, já por ter experiência dentro da educação física, eu achava muito fácil. Os pacientes gostavam, né? Que tinha aquele domínio maior. A gente vê quando a pessoa tem... Igual você está falando, né, desse cuidado com a mulher, com endometriose, com um paciente, né, na área do assoalho pélvico, do Pilates. Você vê que é o seu domínio. Se a gente enfia você numa outra área, lá do nada chega uma pessoa da área de neuro, você vai falar assim, gente, eu vou te ajudar, mas você vai... Não é o que eu domino. Igual assim, eu tenho criança, bebê, as outras vezes me procuram por causa de eu ter a pós em respiratória, eu não gosto de atender. A gente até ajuda a pessoa, né? Se não tiver necessidade. Bebezinho, eu tenho dó. Minha colega foi lá que a menininha dela caiu, machucou o dentinho pra gente fazer laser. Eu não consegui. Eu fiquei com dó. Falei, eu não consigo não. Se você quiser levar o laser e tentar na sua casa, te empresto. E mas isso que é bom, porque às vezes você manda pro outro profissional que às vezes domina muito mais. Aí eu falei com ela, vê se a gente tinha uma amiga em comum que trabalha com criança, que só trabalha que trabalha mesmo com criança, bebezinho. Às vezes ela consegue. Aí o marido dela, não vou fazer isso não, tadinha, ela tá chorando demais. Aí não quiseram, ficaram com dó dela. Mas assim, é encaminhar. Eu sempre encaminho quando tem alguma coisa que eu não vou dominar. Eu não sei atender criança. Me dou super bem. Assim, criança que eu falo bebezinho, pequenininho. É igual eu com foto de recém-nascido, manda pra mim não. Adoro brincar com bebê, adoro. Mas assim, se for pra fazer uma fisioterapia respiratória já não é a mesma coisa. Eu já travo.
É o que ele falou, não faz parte do natural da gente, né? Não é uma exclusão. Se for um pilates para uma criança de 7, de 8 anos, de Outra 9, coisa. é outra coisa. Outra coisa. Agora, um pititico... Não, às vezes eu faço. Agora o pessoal tá gostando de fazer foto de gestante comigo, né? Hoje mesmo a gente já fez uns 2 orçamentos e eu ficava assim, né? Quando eu passo, elas falam assim: quanto que é suas fotos pra depois do mês aniversário lá? Eu falo assim: ó, não olhe pra mim, não. Já procura quem domina, porque por mais que pela fisioterapia que a gente já aprende a mexer com criança, eu falo, gente, você não entende, não é nem medo de mexer, parece que eu não acerto com o pequenininho, daquele jeitinho dele ali. Exato. Pra foto, às vezes, a forma que eu vou colocar ele, né, na posição assim, adequada. Deixa comigo pra eu tomar conta. Isso aí eu desemboco, mas... Não vai. Não, tem coisa que não dá. Aqui, e o horário vai passando, né? Já fizemos mais de 1 hora aí. Eu tenho, assim, algumas perguntas para você, né? Hoje, se a gente quiser encontrar, né, o seu consultório de fisioterapia, ele é aonde ali? É ali em Fervedouro, é de frente pra BR, depois do Santana Motos e do Nogueira Calçados, tá? A placa chama Reabilitar. É Avenida Esqueci. José Laureano, acho que é. José Laureano. É. Mas encontra o seu contato também pela rede social. Qual que é o Instagram de vocês lá hoje? Reabilitar. Tem um underline, militar. Legal. WhatsApp também, né? WhatsApp tem tudo lá. Encontra tudo lá, é fácil fazer o contato. Procurar também Tatiane Martins, com TH, é fácil. Você também tem seu perfil? Não, é o mesmo, mas quando pesquisa, Tatiane Martins ele acha encaminha. também. Legal. Tatiane Martins ou Reabilitar. E o atendimento, assim, a gente falou, né? Você disse, atende homem, atende, né, na parte de diversas áreas, mas o principal, né, assim, aquilo que você gosta, que você falou, né, saúde da mulher ali, voltado, né, pra trabalhar a mulher como um todo, né? E gosto também muito de trabalhar com homens também, mas, assim, a procura maior é na área da mulher, justamente por causa de toda a bagagem, toda né? a bagagem, né? E o Pilates, né? O que Pilates, é para todas as idades, né? E todas as áreas. Né? Que você tá sempre ali trabalhando também. Que bom. Que bom. Foi uma conversa... Nossa, que eu acho que eu ficaria o dia inteiro aqui. Às vezes eu começo a olhar pro lado... Como diz uma colega, fisioterapeuta não pode juntar. Por mais que você não trabalha, mas a gente só não pode juntar. Eu acho que você não sabia que eu era fisioterapeuta. Eu sabia, sim. Você tinha? Sabia. É porque uma vez eu entrei numa live sua, aí você, eu sou fisioterapeuta também. Não, é porque eu gosto de comentar, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, você tá na área de fotografia assim e tal. Eu fico assim, não, gente, eu tenho 2 faculdades, nenhuma não. Eu gosto e assim, da fotografia. A gente, quando junta, fisioterapeuta, quando junta, só sabe falar de paciente. Nossa, é muito bom. Negócio. E pegar uma pessoa que tem a prática do dia a dia, pra eu que só gostei de estudar, pra mim eu vou vivendo o que a pessoa conta ali. A prática, assim, transforma muito a gente, sabe? Eu imagino. É muito bom. Então, minha amiga, muito obrigado. Foi um prazer muito grande ter você aqui. Vai ficar o convite para poder vir novamente, contar mais sobre... Né, igual eu falei, faltou muita coisa, novos projetos, novos estudos, né? Você tem intenção de expandir ainda mais, às vezes trazer mais gente para trabalhar com você em outras áreas, né? Às vezes uma fisioterapia voltada para o esporte e tal, não sei. Talvez são ideias que talvez você tenha. E quando você for pôr ela em prática, você volte para nós aqui para poder contar, compartilhar um pouquinho conosco, tá bom? Pode deixar. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, estou convidado para ir lá conhecer também. Então, assim, gente, ficamos assim. Fácil demais, né? Super.